Aula gravada. E aqui vamos nós. Esse slide lindos, matemática na prática. É um aulão, tá? Que eu geralmente ministro para as turmas. Galera do portal aí, por exemplo, com certeza vai ver esse material de novo quando a gente fizer o aulão do Enem aqui na escola. Então, faço isso há algum tempo já com essa aula aqui. Para a gente começar, prova de matemática do Enem, sem dúvida, é a prova que tem aí o maior índice de erros, né? Então, não estou dizendo que você não sabe matemática, estou dizendo que a grande maioria erra muito. Eu não estou falando isso de mim, eu estou falando isso porque o INEP mostra esses dados. Para o INEP, 68,1%. Você sabe o que é 68,1%? 70%? A cada 10 pessoas, 7 não sabem matemática básica do dia a dia. Eu não estou dizendo saber fazer função, não, gente. Estou falando do troco do pão. As pessoas têm dificuldade nessas questões básicas. De 10 pessoas, 7 jovens no Brasil hoje têm dificuldade nisso. Isso é muito sério, tá? Muito, muito sério. Então, assim, vocês que hoje estudam em escola particular, que estão fazendo cursinho pré-ENEM, então, assim, é uma galera que está realmente acima da média aí do Brasil. Então, é uma galera que está brigando na ponta. Isso é muito bom para vocês, lógico, sem dúvida alguma, e eu estou aqui para ajudar nesse sentido. A ideia mesmo é entender como funciona o sistema e mandar bem nisso, sabe? Olha, o sistema funciona assim e eu quero estar por cima, eu quero realmente conseguir as primeiras ou a primeira colocação. Meu desejo é que vocês, vários de vocês aí, tirem 1000 na parte de exatas do Enem, nas matemáticas da vida, e comecem a dar entrevistas para as TVs e falando assim, pô, estudei aqui com o meu professor tal, da rede pública, da rede particular, e com o professor Elianay Emerson do Contexto. Não se esqueça de falar Elianay Emerson, o famoso Batman, beleza? Quero que eles venham para cá. Tenho que vender meu peixe, gente. Vocês estão achando que eu sustento uma família gigante, são 3 filhos, beleza? Então tem que sustentar essa galera aqui. E qual que é realmente o seu inimigo? Qual que é a coisa chata do Enem? É realmente a matemática? Posso dizer que isso não é o seu principal problema, tá? A matemática em si. Posso dizer que o seu arqui-inimigo, até coloquei o Coringa aqui justamente porque é o inimigo do Batman, tá? É o tempo. O tempo da prova é o suficiente? Sim, o tempo da prova é o suficiente. Dá tempo de fazer as questões, desenvolver, corrigir. Não é tempo faltando. É tempo de sobra, sim. Mas durante essas 5 horas, você tem noção de que são 5 horas de prova, e 5 horas é um tempo muito grande para você ficar na carteira fazendo prova? Quando a gente está numa aula normal, de duração de 5 horas, você levanta um pouquinho, vai no banheiro, bebe uma água, troca de professor, o professor está falando alguma coisa, contando a história da vida dele, você está ali esparecendo a cabeça em alguns momentos, tira o celular do bolso, dá uma olhada rápida lá no WhatsApp, no Instagram, sai um pouquinho para conversar com alguém, tem um intervalo. O Enem não é assim. Você vai passar por um momento lá muito mais tenso, aquela ansiedade gigantesca de tudo que está aí ao seu redor, a sua família, as pessoas da sala no momento, o que você almeja para o futuro, tudo isso vai estar influenciando ali naquele momento. Então, esse tempo de prova é realmente o que vai pesar, sabe? Eu digo assim, da ansiedade batendo em cima das questões ali, tudo isso misturado. Então, essas 5 horas aí serão um tempo grande, mas que não cabe para a gente fazer a prova de matemática com calma. Se eu te desse essas 45 questões hoje para você desenvolver, você iria desenvolver em menos de 5 horas, que eu tenho certeza que teria um nível de acerto muito grande. Mas lá na hora do exame, na hora sentado lá naquela carteirinha dura, com a pessoa comendo um biscoitinho de chulé do seu lado, aí sim o bicho pega. Então, gerenciar o tempo é importante, muito importante. Então, eu faço com vocês direto, eu coloco aqui esses 3 minutinhos na tela para vocês fazerem as questões. Isso não é por acaso, é porque eu quero que você visualize que existe um tempo para fazer a questão, que você se acostume com esse pensamento. Olha, 3 minutos aqui é o tempo que você tem para desenvolver, corrigir e tudo mais. Só que eu também entendo que a gente não sabe tudo do Enem. Eu fiz o Enem várias vezes e todos os anos, aquelas questões que a galera não consegue corrigir, é as que trazem para mim. As que o pessoal chega em casa e corrige, discute com outro, beleza. E as que ninguém consegue? Quem é que resolve? O professor de matemática. Aí trazem para mim as questões mais chatas de fazer. E todo ano eu vou resolver essas questões. E eu posso te dizer, eu não resolvo todas. Tem questões que eu erro porque eu vou lá e marco a resposta errada porque eu não entendi direito aquele texto gigantesco, ou eu não entendi como desenvolver o cálculo da maneira que o texto precisava. Geralmente é interpretação. Geralmente eu peco na interpretação. E isso que é chato, muito chato. E eu sei que por essa razão,
a gente tem que pular a questão, a gente tem que chutar a questão. Olha, não sei, não consegui, não sei como sair dessa situação, então eu vou chutar essa questão. E saber fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira que não tire pontos seus, é o que eu quero te mostrar hoje. Gerenciar esse tempo. E aí? Faz, pula ou chuta a questão? Qual das três? Eu posso te dizer o seguinte, fazer a questão é a melhor, não tem nem que discutir. Pular a questão não é pular para deixar em branco, é pular para voltar nela depois. Existem questões que você vai precisar fazer isso e eu vou te explicar. E chutar a questão é aquela questão que você pulou, que você não soube resolver a princípio e que você voltou nela e mesmo assim você não conseguiu fazer. Aí você vai chutar essa questão. E chutar essa questão tem um grande problema. Tem uma coisa aí que é a parte mais chata do chutar. Coloquei o Davi Luiz aí justamente para te lembrar do 7-1 da Alemanha. Se você chuta e chuta mal, você não marca gol. E se você não marca gol, você sofre gol. Ou seja, se você chuta mal na prova do Enem, você vai fazer uma pontuação mais baixa do que se você tivesse deixado em branco. Chutar a questão, ela pode tirar pontos seus. Por que que isso acontece? Também vou te explicar. Então, às vezes chutar não é o ideal. Chutar a questão que você não sabe. E tem que pensar nisso de uma maneira muito legal, tá? Vou te dar um exemplo aqui de questões, tá? Tudo prático hoje. Abri a questão, é uma questão do Enem, eu não sei se eu vou conseguir desenvolver a questão, é uma questão grande, eu não li ainda. Olhando para essa questão, eu já visualizei aqui uma função. Função quadrática, equação de segundo grau, você já estudou? Aí você pensa, pô, eu já estudei, eu sei fazer Bhaskara, eu sei fazer x', x duas linhas, eu sei fazer ponto máximo ou mínimo da função, né, que é x vértice, y vértice, eu sei substituir num gráfico, isso eu sei fazer. Então, esse tipo de questão é uma questão que você faz, porque você sabe que você estudou, que você tem o conhecimento necessário. Pode, sim, se perder em algum momento da leitura, sem problema nenhum, mas você desenvolve, porque é um conteúdo que você estudou. Então, quando eu devo fazer? Quando você leu a questão e você sabe que você já estudou o conteúdo, que você tem esse conhecimento. Esse tipo de questão você faz. Demora um pouquinho a mais, mas faça. Por que eu estou te dizendo isso? Porque questões fáceis geram pontos. Então, questão igual a essa, questão de função do segundo grau, é uma questão intermediária. É uma questão que não é considerada fácil, mas também não é uma questão difícil. Portanto, é uma questão que vai te trazer uma pontuação maior. Faz a questão, leia com calma e desenvolve. Então, essa questão eu vou fazer agora, beleza? De cara ali, lendo, eu já estou acostumado a fazer função do segundo grau, eu já sei que T e H representa provavelmente temperatura e horas. O H ali é de hora. Por que eu sei isso? Porque eu sei que a temperatura do dia ela vai variando conforme o tempo vai passando. A temperatura de uma estufa varia de acordo com o tempo. A temperatura é variável, depende do tempo. Você liga um forno para assar um bolo, geralmente as receitas pedem, olha, deixa o forno aquecendo por 5, por 10 minutos. Por que isso? Para ele chegar numa temperatura ideal para iniciar o cozimento e depois assar o bolo. Precisa de um certo tempo para aquecer. Então, a temperatura varia de acordo com o tempo. E esse tempo é dado em minutos, e no caso dessa questão, eu acredito que seja em horas. Então, eu vou analisar isso. Eu tenho hoje uma tranquilidade de ir para o final da questão e ler o final. Tenho essa tranquilidade já de ir direto na pergunta. Se você tem essa tranquilidade de ler o final e já conseguir desenvolver alguma coisa, lindo, porque grande parte dela não é a maioria. Algumas sim tem lá uma pegadinha ou outra, uma palavrinha que teria que modificar o resultado. Eu sei disso. Mas geralmente lendo o final você já sabe o que deve ser feito. E aqui, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Então eu já percebi que o T é de temperatura e que eu tenho que procurar essa temperatura máxima, porque ele pediu maior. Portanto, eu vou procurar em que momento a minha função é máxima. Isso é Y vértice. Beleza? Existe um valor H em hora que obtém uma temperatura máxima. E isso é X vértice. Eu quero saber essa temperatura, Y vértice. Sabe a fórmula de temperatura máxima? Eu espero que sim, que você saiba isso, de cor, beleza? Temperatura máxima, Y vértice, é dado com menos delta sobre 4A. Isso aqui é o vértice da parábola, a gente já estudou isso aqui no contexto. Vou calcular qual é a função. Deixa eu tirar esse tempo aqui, que ele vai ficar me atrapalhando toda hora. Menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85. Escrevi a função, tá aqui a função, linda, beleza? Vou calcular delta, eu preciso do valor do delta. Delta é igual a B ao quadrado, 22 ao quadrado, menos 4,
vezes A, o A vale menos 1, aqui o H é negativo, tá vendo? É menos 1, vezes menos 85. Delta é igual a 22 ao quadrado. Já bati numa multiplicação que eu não sei de cor. Algumas a gente sabe, outras não. Eu vou fazer aqui através de produtos notáveis. Eu gosto de fazer dessa maneira quando eu tenho uma multiplicação mais alta. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 40 vezes 2, 80. Quadrado do segundo, mais 4, 484. 484 menos 4 vezes 1 vezes 85. Já sei que é menos porque são 3 sinais de menos. Então, continua sendo menos. 85 vezes 4. 85 vezes 2, 170, 340. Delta é igual a 144. Perfeito, calculei delta, está aqui. A fórmula é menos delta sobre 4A. Então, é menos 144 dividido por 4 vezes o menos 1, que é o valor de A. 144 dividido por 4. Sei fazer isso de cor? Sei sim, 25 mais 11, 36. Cheguei no resultado, 36 o meu resultado. Volto lá na questão e vou achar onde é que tem esse resultado 36. Olhando para a tabela, eu percebo que o 36 está entre o 30 e o 43. Está aqui, ó, na penúltima opção. 36 está aqui, portanto, a classificação como alta. Eu venho aqui e marco a letra D. Então perceba que é uma questão, sim, chata de fazer, exige o conhecimento de máximo da função, mas é um conhecimento que você tem, que você já estudou. E se você não souber nada dessa questão, fala assim, eu não sei nada, não lembro da fórmula, aí você vai pular para fazê-la depois, se você não lembrar de nada de função. Mas eu acredito que você lembra, pelo amor de Deus, hein? Outra maneira de se pensar nessa função seria você trabalhar com x' e x duas linhas. Tem um gráfico, a minha função vai fazer uma temperatura aqui, ó, mais ou menos assim, que eu não sei quais são as raízes. Calcule as duas raízes, x' e x duas linhas, e acho o ponto médio aqui, que é a metade entre x' e x duas linhas. Achando esse ponto médio, você também vai achar o valor do y vértice. É uma outra maneira de pensar. Você pode utilizar esse método também. Aí você precisa saber Bhaskara. É um pouquinho mais demorado, mas possível de se resolver. Pessoal, para quem está chegando agora, a aula de hoje eu estou fazendo um breve resumo aí de como a matemática aparece na aula do Enem. A introdução foi importantíssima, tá? Mas aqui eu já estou dando exemplos práticos. Se você faz, pula ou chuta a questão, beleza? São 3 opções para a gente durante a prova e eu estou dando aqui alguns exemplos de como ler a questão e saber como você se porta diante dessa questão, beleza? Mais um exemplo, se eu não me engano, são 3 exemplos, tá? Ou 4, acho que são 3. Olhei para a questão, pô, eu estou vendo uma bola ali de futebol diferenciada. Olha lá, não é uma bola comum, não é um círculo. Círculo eu sei calcular a área, é πr ao quadrado. Isso é uma elipse. Por acaso vocês estudaram elipse esse ano ou ano passado? Se lembram de algum conteúdo na escola que caiu elipse? No portal, por exemplo, a escola particular que eu leciono, não caiu elipse, não apareceu. Estadual, não apareceu. A última vez que eu vi elipse na minha vida, né, lecionando aula, tem mais ou menos uns 5 anos, foi no material do Koch que apareceu elipse. Eu lembro de fórmula de elipse de cabeça? Eu sei calcular a área de elipse de cabeça? Não, eu não estudei essa matéria. Então eu vou ficar aqui quebrando a cabeça num determinado tempo e não vou conseguir desenvolver a questão. Eu vou perder tempo. Eu vou chegar numa outra questão mais fácil, cansado, porque eu passei muito tempo gastando meus neurônios aqui. Então esse tipo de questão é uma questão que a gente pula. Não quer dizer que você vai deixar de fazer, não. Eu quero te mostrar que fazer as questões de cabeça fresca é melhor. Portanto, se é uma questão que você não tem noção de nada dela, tipo assim, olhando rapidamente, eu não estudei essa matéria, eu vou pular essa matéria e vou voltar nela depois. Com tempo de sobra, já fiz as questões fáceis, volto para fazer as intermediárias. Aí essa questão aqui, ela seria uma intermediária para mim, tá? Não o nível do Enem, para mim. Então eu faço ela depois. Então eu vou pular essa questão com muita tranquilidade. É por isso que eu estou dizendo, testem a estratégia. Faça isso durante a sua prova, durante os seus testes aí, em casa, por exemplo, para que você depois, na hora do Enem, tenha segurança de utilizar isso. Não quer dizer que você vai deixar de fazer, você vai fazer, só que você vai fazer isso depois. Como essa é uma questão que eu vou pular, eu também vou pular agora, deixo para depois. Bati o olho na questão, vi um monte de gráfico, vou fazer. Já percebi que vai ser alguma coisa relacionada à função. Função eu faço, função a gente sabe, a gente estuda função. Hoje a gente vai voltar aí um pouquinho em função, vamos falar de geometria analítica, vai falar de inclinação de reta, equação, é função. Então,
Função é uma matéria que a gente estuda muito. Eu vou ler o texto e tentar achar. Provavelmente no texto vai me dar uma situação problema para eu marcar um gráfico, algum gráfico que representa o texto. Então eu vou tirar essas informações. Olhando para o gráfico, eu percebo que crescente começa no 0, crescente começa no 12 mais ou menos aqui, constante no início, crescente, constante. Constante no início, crescente, crescente de novo, só que ela mudou a inclinação, mas continua crescendo. Ó. Aqui eu tenho um crescimento muito acelerado e depois um crescimento menor, mas continua crescendo. Aqui embaixo, eu já tinha falado dessa, aqui eu tenho um crescimento, depois um crescimento menor também. Então, olhei os gráficos, vou ler. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de 12. Valor fixo. Qual gráfico começa com valor fixo? Que não está crescendo, está fixo. Linha reta, horizontal. Apenas B e C. Portanto, um dos dois será a minha resposta, porque começa com valor fixo. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 por ligação. O que quer dizer? Agora eu tenho uma função crescente aqui. Uma ligação, 10 centavos a mais. 2 ligações, 20 centavos. 3 ligações, 3 centavos. Quer dizer, aumenta o número de ligações, aumenta o valor que eu vou pagar. Portanto, o gráfico tem que ser crescente. Tanto a letra B quanto a letra C são crescentes. Continuam os dois sendo iguais até o momento. Depois disso, caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo de novo. Qual dos dois gráficos, depois da parte crescente, apresenta valor fixo? A letra B. Marca a letra B, é a sua resposta certa. Então perceba que aqui eu não precisei de nenhum conhecimento de função, mas por ser uma questão de função me dá tranquilidade. Eu leio com mais facilidade, eu já leio sabendo o que eu vou fazer. E essa facilidade me dá segurança, faz com que eu tenha muito mais chance de acertar. Então eu vou para as questões com esse pensamento. Vou fazer aquilo que eu sei primeiro. Vou fazer com tranquilidade, garantir uma boa média, depois eu volto só para tirar aquele restinho, sabe? Olha, eu vou crescer uns pontos aqui. É esse pensamento. E para terminar, em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas sorteadas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Então, imagino 100 senhas, vou tirar um papelzinho, igual no resultado lá da Jequiti, que tira um papelzinho. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Você estudou probabilidade? Tenho certeza que sim. Se lembra de probabilidade? Olha, eu me lembro que probabilidade é um número sobre o outro. O número de baixo são todas as opções, no caso são 100, e o número de cima é o evento, são 20. Portanto, 20 sobre 100. Letra C é a resposta certa. Perceba que, se eu sei o conteúdo, eu vou desenvolver. Se eu não sei o conteúdo, eu li, sei que agora é probabilidade. Eu não sei probabilidade, você tem noção do que você sabe, obviamente, você deixa para fazer depois, volta nela e vai montando o cálculo. Por que isso? Porque talvez você leia uma outra questão que fale de probabilidade também, e que vai te dar segurança para fazer essa aqui, vai te recordar algum conhecimento, algum conteúdo que você vai utilizar para fazer essa questão aqui, tá? Então você não se perde, ganha tempo até o final da prova. Terminei, mas eu pulei uma questão, então eu vou voltar nessa questão que eu pulei para tentar desenvolver agora. Essa questão aqui que eu tinha pulado, que eu não sabia fazer, porque eu não sei a matéria. Vou ler a questão. A figura apresenta a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide, obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Até aqui eu não entendi nada, eu só sei que é um elipsoide. Beleza. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Essa parte eu entendi. Disse que o valor A do zero aqui, ó, até o A é a metade, portanto, do menos A até o A é o comprimento total. Eu posso chamar de 2A. Mesmo que esteja negativo, é comprimento, a gente está falando de unidade de comprimento, não existe comprimento negativo. Então eu tenho 2 unidades A, que é a parte horizontal da bola. A parte vertical, então, segue o mesmo princípio, e eu tenho 2B do vertical. Isso também está aqui no texto. Ó. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do comprimento horizontal e a metade do vertical. Para essa bola, a diferença, o que é uma diferença? É uma continha de menos. Então a diferença, continha de menos,
Entre o quê? Então, eu vou ter uma continha de menos entre dois valores. Comprimentos horizontal e vertical. Lembra que eu acabei de falar sobre comprimento horizontal e vertical? Que a gente sabe que é 2A e 2B, horizontal e vertical? Eu vou escrever isso, a diferença entre esses dois. Então, eu vou lá na lousa e escrevo. Diferença entre comprimento horizontal e comprimento vertical, é isso que o texto disse. A diferença entre os dois, deixa eu ler de novo para entender o que está acontecendo. É igual a metade do comprimento vertical. É igual a metade, olha lá, igual a metade do comprimento vertical. O vertical está em pé, é o 2B. Perfeito. Escrevi a fórmula que a equação ali, que o problema trouxe. Não resolvi nada, não me cheguei a lugar nenhum, mas escrevi o que estava no texto. Vou cortar 2 com 2 aqui, ó, que eu já vi que dá para simplificar. 2A menos 2B é igual a B. Ainda não resolvi nada. Vou passar esse 2B para frente aqui, só para dar uma limpeza aqui no meu cálculo. 2A igual a B mais 2B. 2A igual a 3B. A igual a 3B sobre 2. Aqui eu encontrei uma razão entre os dois, né? A igual a 3B sobre 2. Eu encontrei uma razão entre as duas medidas, mas isso não me trouxe nenhum resultado. Vou voltar no texto, ver se tem mais informações. Considere que o volume aproximado dessa bola é de volume igual a 4AB ao quadrado. O volume dessa bola em função apenas de B, ou seja, vou ter que trocar a letra A no lugar da letra A, porque eu quero saber apenas com a letra B. Eu não quero letra A, eu quero em função de B. Na minha resposta tem que ter só a letra B. Observe que todas as respostas não têm letra A. Então eu vou pegar isso aqui que a atividade trouxe, olha, 4AB ao quadrado, e vou escrever 4AB ao quadrado. Eu já sei que o A vale isso aqui, ó, 3B sobre 2. Então eu vou copiar. 4 que multiplica 3B sobre 2, que multiplica B ao quadrado. Dá para fazer, vou fazer o cálculo. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6B vezes B ao quadrado. 6B vezes B ao quadrado é 6B ao cubo. Cheguei no resultado, volto lá na avaliação e marco a resposta certa, que é a letra B. Então perceba que não sei a matéria de elipse, mas a questão não pediu conteúdo de elipse, tá? Não pediu nada disso, simplesmente me pediu que eu trabalhasse com os valores. Isso aqui é uma questão de aritmética do Enem. Não tem um conteúdo expresso, tipo assim, é uma questão de elipse? Não, não é. Você não precisa saber elipse para fazer. Mas a princípio eu achei que sim, portanto eu pulei a questão. É uma opção minha de pular e voltar nela depois para fazer com mais calma, tá? Consegui fazer, consegui desenvolver. Foi difícil porque tinha uma interpretação de texto bem chata aqui, que eu poderia errar a qualquer instante, mas fluiu. Não foi impossível. Helena, essa questão foi considerada média ou difícil? Tipo, essa da elipse, eu indico que ela é fácil. Tá? É uma questão de substituição. Posso te dizer que é de sistema, daria para fazer através do sistema, né? De substituição é uma questão fácil. Eu não tenho essa classificação de qual é fácil e qual é difícil. Como que o Enem faz isso? As questões do Enem, elas são utilizadas antes. Algumas escolas, algumas faculdades têm essas questões, esse banco de questões acesso, eles aplicam essas questões para os alunos e coletam esses resultados. Quanto eles erraram? Se eles acertaram mais, é uma questão fácil. Ficou na média, intermediária. A maioria errou, uma questão difícil. Então, ela é escolhida dessa maneira. Não existe uma maneira assim, olha, essa questão é fácil. Não, ela pode ser difícil para mim e muito fácil para você, porque você leu a questão e falou assim, pô, é só isso. Sabe? Então, tem dessas coisas. Eles vão mesmo pela média de acertos em cada questão. Não tem uma maneira correta. Eu indico, para mim, uma questão fácil. Tá? Mas talvez você lê, pô, não interpretei, considere uma questão difícil. Isso não tem uma coisa muito definida, sabe? É bem difícil de quantificar essa ideia do Enem de fácil, médio e difícil. Comece pelas questões fáceis. Perceba que começar pela questão fácil te dá... Você consegue observar que quando eu estou falando assim, parece uma coisa muito tranquila da como eu estou fazendo, assim, fala assim, poxa, parece ser tão fácil. Isso é uma tranquilidade que você precisa adquirir fazendo a prova, fazendo a avaliação do Enem. Tá? Realmente, eu sentar lá, fazer com essa tranquilidade. Igual você faz as suas provas, seus simulados. O desespero aí é para conseguir nota para passar de bimestre, né? Ou de série, no caso. Quem está na terceira série já sabe que vai passar, acredito eu.
Comece pelas questões fáceis. Eu coloquei o carinha do sabia não, tipo assim, para você saber que é para fazer as questões fáceis primeiro. Pode chutar? Esse goleirão aí, esse é um cara mais ou menos, joga no time aqui de Espera Feliz. Tá escrito na camisa dele, ó, TRI. Entendeu? Eu acho que ele deveria até bordar isso lá, foi eu que escrevi, tá? Mas eu acho que ele deveria bordar lá, ó, TRI. Esse TRI é o Teoria da Resposta ao Item. Teoria da Resposta ao Item. O Enem utiliza o TRI para calcular a nota. E como esse TRI funciona? Como é que o TRI calcula essa nota? Você não pode chutar. Porque se você sair chutando avulso, tipo, quer pegar tudo lá e marcar a questão A, por exemplo, o sistema entende que você chutou. Ele sabe que você acertou questões fáceis, questões difíceis e a quantidade de cada uma. Então, se você acerta mais questões difíceis do que fáceis, o sistema vai perceber, olha, ele não soube as fáceis, mas acertou algumas difíceis. Quer dizer que ele está chutando. Então, ele te dá uma nota mais baixa. Às vezes você faz as fáceis lá e chuta algumas difíceis e tem a sorte de acertar as difíceis, chutando. O que vai acontecer se você também errou muito das fáceis? Vai tirar uma nota baixa. Então, você poderia tirar uma nota melhor, que demonstra o seu conhecimento, pode ser uma nota intermediária para tirar cerca de 700 pontos, 800 pontos. Acho que 700 pontos hoje para mim é uma nota intermediária. Se você tirou 600 para cima, já é alguma coisa, mas 700 pontos já seria uma nota assim que eu considero intermediária para você conseguir uma bolsa melhorzinha. Acima dos 800 é sucesso, tá? Então, não chuta, tá? Vai com nota baixa. Chutou demais, realmente você vai com nota baixa. O chute diminui? Sim. Aí por quê? Se você acertou as 15 mais difíceis e errou as 15 mais fáceis, você teve a infelicidade de chutar muito, o sistema vai reconhecer isso, vai jogar sua nota para baixo. Mesmo você acertando um grande número de questões, se você acertou as mais difíceis e errou as fáceis, você vai tirar uma nota baixa, mesmo acertando uma grande quantidade. Aí vem a pergunta, o número de acertos é o mais importante? Eu realmente preciso acertar muito? Não, não precisa. Observe que 17 questões, isso é um caso real. Alunos que acertaram 17 questões. Dentro das 45 que você tem, acertar 17 dá algo em torno de 38%, 38 ponto alguma coisa, 37,7, 38,7, alguma coisa assim. Cerca de quase 40%, ou seja, você teria que tirar uma nota aí baixa em relação à avaliação do Enem, acertando 17 questões. Mas, alunos que acertaram 17 questões foram com nota entre 350 e 700 pontos. Ou seja, eu acertei 17 questões, que é um número muito baixo, mas eu fui com nota alta. 700 pontos é uma nota alta para quem acertou 17. Por que esse aluno conseguiu, com 17 questões, tirar 700? Porque ele realmente entende que ele precisa fazer as fáceis, ele precisa fazer aquilo que é básico. Aí sim o Enem te recompensa. Olha, ele está te mostrando que você está fazendo o que você sabe, você realmente fez a prova, então você merece uma nota melhor. O TRI, ele não atrapalha, ele ajuda, se você entende como ele funciona. É igual jogar baralho, chegou lá na mesa, vai jogar canastra, por exemplo, aí você conhece um tipo de jogo, uns jogam canastra suja, outro canastra limpa, e tem quantidades diferentes. Se você não conhece o jogo, você vai passar aperto. Se você senta na mesa conhecendo muito bem o jogo, flui, porque você sabe jogar, você consegue brincar, se divertir com aquilo. Então, algo que seria difícil, complexo, se torna prazeroso, porque você conhece muito bem as regras. Então, conhecendo bem as regras do Enem, você também vai chegar na prova com mais tranquilidade. Isso vai gerar para você, sem dúvidas, uma média muito melhor. Questão errada vale ponto? É lógico que questão errada vale ponto. Se você errar todas as questões do Enem, você não vai tirar zero. É impossível tirar zero. Vou te dar um exemplo prático de como isso acontece. A gente fez essa questão aqui do gráfico, lembra disso? De cara, eu falei com vocês assim, olha, um valor fixo está aqui no início do texto. Portanto, é de se entender que um aluno que marca B e C, ou seja, marcou a letra C, está errada, sim, mas ele marcou uma resposta mais correta do que as outras. Percebe isso? Que a letra C, mesmo sendo a questão errada, a resposta errada, ainda assim é melhor do que A, D e E? Então, se você marca uma questão errada, mas que o resultado é mais próximo, sim, você tem uma pontuação melhor. Aquela questão te gera pontos também. Portanto, é importante desenvolver alguma coisa do cálculo. Pelo menos para você falar assim, olha, não vou chutar essa letra aqui, porque essa letra com certeza não é. Eu já sei que aquilo não faz parte do resultado. Eu não sei qual é o correto, mas eu consegui excluir alguma coisa. Isso faz com que você também gere uma pontuação melhor. Então,
desenvolver a questão, ler ela depois para você poder pensar nisso com mais calma, é melhor. Você consegue excluir resposta errada e vai com certeza melhorar sua média nas questões que você vai errar. É tirar pontuação melhor nas questões que você vai errar. Olha que coisa linda. Já tinha ouvido isso de alguém? Que as questões erradas valem ponto, que você pode melhorar sua nota nessas questões? Eu acho isso muito legal, tá? Um detalhe para o zero fatorial no final aqui, ó, que é 1, tá? Zero fatorial. Então, qual é o melhor método para se fazer a prova do Enem? Fazer de cabeça fresca, fazer com calma. Não eu digo calma de ser devagar, é fazer a questão com a cabeça fresca. É determinar um tempo. Olha, eu quero tirar uma nota boa em matemática, mas existem outras 45 questões que eu ainda preciso fazer e conseguir uma nota também boa nessas questões. Eu não posso simplesmente fazer matemática e esquecer o resto. São 90 questões a serem desenvolvidas no segundo dia. 5 horas para fazer essas 90 questões, mais o gabarito, mais os avisos que os aplicadores lá vão falar e tudo mais dentro dessas 5 horas. Portanto, estar com cabeça fresca. Se você tem 5 horas, separa 3. 1h30 para uma prova, 1h30 para outra prova, gerenciando o tempo, fazendo as questões mais fáceis. Depois você tem ainda mais 1h30 para voltar, rever as questões que são difíceis e mais meia hora no final para passar para o gabarito. Se você consegue fazer esse gerenciamento, observe que eu sempre falei com vocês 3 minutos. Por quê? São 90 questões. 3 minutos em cada uma dá 270. 3 vezes 9, 27. 270. 5 horas são 300 minutos. Então, dentro desses 3 de cada questão, eu ainda estou considerando 30 minutos para os avisos, para você beber uma água, ir no banheiro e passar o gabarito. Você ainda tem 30 minutos para isso. Então, 3 minutos é sim tempo suficiente. Desde que você gaste 1 minuto em algumas, 2 minutos em algumas, e eu vou te mostrar que dá para fazer, vou te dar exemplo disso também, e gere aí um tempo maior para outras questões que você vai ler 2 vezes, que você vai voltar, você vai gastar mais de 3 minutos nessas questões. Então, sim, é possível fazer, tá? Dentro desse tempo, com calma, sem correr, lendo a questão com tranquilidade. O que você tem que fazer lá no dia do Enem? Que você já não fez ou faz mal feito? Dormir, comer. Pelo amor de Deus, não vai chegar no sábado à noite, ir para um restaurante japonês e comer aquele monte de peixe cru. Não faz isso se você já não tem esse costume de fazer isso, né, com frequência. Eu como muita comida japonesa. Semana sim, semana não, a gente pede muito aqui em casa. Meus filhos gostam, minha esposa que não é chegada. Eu como muito. Salmão, polvo, o que tiver, eu como tudo. Ou seja, aí você vai lá e come aquele monte de comida diferente no sábado à noite, vai para a prova com aquela sensação de corpo ruim, estômago ruim, isso gera um desconforto muito grande. Então, faça aquela alimentação que você já tem costume de fazer, para que no dia seguinte você esteja com o seu habitual, sabe? Aquela mesma sensação que você vai para a aula todo dia. Outra coisa, não deixe de tomar um café da manhã reforçado, tá? Tome um bom café da manhã, um café da manhãzinho legal, porque faz diferença. Estômago vazio, você não consegue pensar. É fato. Estômago vazio, você não pensa. Quer estar legal no dia da prova? Tem que se alimentar. Lembrando que você vai para lá na hora do almoço. Tipo assim, dá meio-dia, você está lá procurando seu lugar na prova. Então, toma um bom café da manhã para que o período da tarde seja um período tranquilo, sabe? Bem tranquilo. Levar o material, documento, isso é óbvio que vocês sabem disso. As horas para você não virar meme, tá? Chegar atrasado, aparecer lá depois batendo no portão, caindo no chão fingindo desmaio, coisas assim. Vá lá com o tempo de sobra. Obviamente, gente, não chega. Eu sou fiscal, você sabe disso, né? Sou fiscal lá no dia do Enem. Eu chego lá de manhãzinha cedo para preparar as salas, verificar se está tudo funcionando, testar os testadores, entendeu? Eu tenho que ver se está todo mundo com crachá, tudo mais. Então eu chego bem cedo. Eu chego cedo, gente. Tem dia que já tem gente esperando na porta. 7 horas da manhã. É absurdo. Os ônibus de prefeitura chegam muito cedo. 9, 10 horas já tem gente. As pessoas ficam 3 horas em pé no sol para depois passar mais 5 horas fazendo a prova. Isso é ruim. Muito ruim. Quem tem família, igual na minha primeira vez no Enem, o meu pai me levou e me esperou durante todo o tempo. Na segunda vez eu fui de ônibus da prefeitura. Se você tem a condição de ir ou de bicicleta, de carro, de moto, ou alguém que te leve e te busque, faça isso, tá? Vá de carro e peça para te buscar depois, para que você não dependa de ficar esperando. Esse tempo de espera gera uma ansiedade muito grande, isso não é legal, isso é ruim. Não se esqueça de pentear os cabelos, de ir arrumadinho, tá? Tomar um banho, passar um desodorante, isso também é muito importante. Porque eu, por exemplo, hoje está muito quente,
Se eu sair para a escola à tarde e eu não passar desodorante, eu não consigo trabalhar direito. Me dá um desconforto gigantesco de pensar que eu estou suado e eu não passei desodorante. Me estressa, sabe? Eu fico ansioso com aquela situação de estar suado. Então, assim, eu preciso passar desodorante. Isso é essencial para mim. Se eu for sair de tarde no sol, eu tenho que passar desodorante. Cara, então, ó, pentear o cabelo, escovar o dente e passar desodorante, para mim, é essencial. Se eu não passar, eu vou gerar um desconforto, eu não vou ter tranquilidade para fazer uma prova. Então, eu tenho que passar. Percebe como isso é muito pessoal? Eu coloquei ali pentear os cabelos e eu escrevi assim, ó, vai que a pessoa que está do seu lado é aquela pessoa linda, maravilhosa, que você vai dividir sua vida com ela. A pessoa que eu levei para fazer o Enem comigo da segunda vez, que foi comigo sentado do lado do meu ônibus, está ali, cuidando dos meus filhos, casei com ela. Então, assim, vai bonitinho, quem sabe flui, ok? E saber o conteúdo, a gente está fazendo isso o ano inteiro, acontece. Quais são as questões mais frequentes? Geometria, área, volume, pirâmide. Olha que lindo, gente, tem uma joaninha vermelhinha, cheia de pintinhas aqui, ó, em cima da câmera. Agora ela foi lá para cima, linda, maravilhosa. Deixa eu prender ela, porque eu sou um caçador de joaninhas. Não fuja, joaninha. Olha a escravidão, hein? Tô vendo ela já aí. foi, ela fugiu. Enquanto eu virei para pegar a caixinha, que eu ia prender ela na caixinha, ela fugiu. Viva a liberdade! Eu ia mostrar para minha filha, uma joaninha vermelhinha, ela é linda. Voltando, as questões que mais caem. Geometria é uma matéria que eu considero fácil. Tá? Existem questões mais difíceis? Existem. Existem questões de trigonometria, lá dentro de uma pirâmide, que você vai ter que calcular apótemas, áreas de um pentágono, utilizando lei dos senos, lei dos cossenos. Tem esse conteúdo? Tem. Acredito que vocês sabem de cor esse tipo de conteúdo. Então, geometria é uma matéria mais fácil e, portanto, tem muitas questões. São questões mais fáceis de acertar. Então, vá com tranquilidade que a sua prova vai ter muita questão de geometria. Portanto, a Joaninha voltou. Oh, meu Deus, hein? Dificuldade que é catar uma joaninha. Ai. Peguei. Ela está presa dentro da minha caixinha. Prontinho. Estou esperando a revolução das joaninhas, então. Razão e proporção é uma matéria traiçoeira. As questões são fáceis, mas ela vai te dar razão e proporção de áreas, de volumes, razão e proporção envolvendo a altura de uma pirâmide, que aí você vai ter que montar aquela razão, eliminar, simplificar. Então são questões traiçoeiras. São questões fáceis, sim, mas são questões mais traiçoeiras porque elas podem estar misturadas com conteúdos difíceis. Questões de aritmética, parecido com aquela da bola que a gente fez. São questões que não têm fórmula, uma matéria específica, mas você deve montar o cálculo, resolver uma expressão, coisas do tipo. São questões mais tranquilas também. Então, observe que os 3 primeiros temas são temas mais fáceis. Depois disso, vem funções, que a gente estudou muito aqui no contexto, e eu tenho certeza que é um dos temas que você mais estuda em toda a sua vida acadêmica. Chegou do 9º ano para frente, é só função. A gente estuda o tempo todo. Tem muita questão de função também. Aqui não está somando um só, obviamente, tá, gente? Isso aqui são algumas edições anteriores. Pegam-se as questões e somam lá. Quantas questões de geometria apareceu? Quantas de razão e proporção? Tá? Porcentagem, também uma matéria fácil, traiçoeira, porque dentro da porcentagem a gente pode montar fórmulas gigantescas, apesar de serem fórmulas fáceis, ele vai te dando aí muitos valores quebrados para você escrever informações muito grandes. Tem que saber equação exponencial, porque se cai, por exemplo, matemática financeira, juros simples compostos, você vai ter que saber equação exponencial, algumas vezes logaritmo, para resolver questões de porcentagem. Então, pode ser uma questão que tem coisas fáceis? Sim, mas uma ou outra aparece com aquele conteúdo lá, aquele pedacinho mais difícil. Gráficos e tabelas, que é praticamente interpretação. A gente acabou de fazer uma de gráfico de função afim, que foi praticamente interpretação de texto, não precisou fazer nenhum cálculo. E estatística, né? Média, moda, mediana, variância, desvio padrão, que vocês também sabem fazer os cálculos, são questões. Então, alguma dificuldade em tudo isso que eu falei? Alguns eu tenho mais segurança, outros não. Perfeito, é isso mesmo. Todos nós somos assim. Algumas dessas matérias eu tenho segurança, outras eu não gosto, não sei, não faço, não pesquiso, não está dentro do que eu gosto de fazer. Então, eu realmente não dou ênfase para ela. Acabou. É isso. Faz aquilo que você sabe primeiro para que você consiga uma nota melhor através do que você sabe. Beleza? Então, é detalhe importante da nossa vida aí.
Questões de 1 minuto, agora eu quero que vocês façam comigo, beleza? Pega aí um papel rascunho, eu vou colocar aquele tempinho de praxe na tela, esse tempinho aqui, ó, de apenas 1 minuto, beleza? A questão é fácil, galera do portal com certeza já deve ter visto esse slide alguma vez na vida, são questões de razão e proporção. Então, questão na tela, tempo também, e você desenvolve. Depois eu vou passar 3, depois eu venho fazendo as 3, beleza? Então, 3 minutos, 3 questões, hein? Vamos lá, tempo na tela, primeira questão. Vou buscar água. Próxima questão. Última questão. Nosso tempo acabou. Espero que você tenha realmente desenvolvido as questões. Você percebeu, se você tentou, que 3 minutos para essas 3 questões é tempo de sobra. Dá para fazer e sobra tempo. O que falta nessa questão para as questões do Enem? Contextualização. Essas questões estão muito diretas e as questões do Enem são gigantescas em texto. Mas os cálculos do Enem não são complexos. Você se lembra que aquela equação de função de segundo grau gigantesca que a gente fez foi calcular um delta e um y vértice? E que são 2 cálculos básicos que você faz com menos de 1 minuto, provavelmente? Então, é sim tempo de sobra para fazer. É só que o problema é que a questão é grande e a gente precisa ler. Tá? Eu vou desenvolver com vocês aqui rapidinho. São questões fáceis e eu sei que não vai demorar. Essa primeira questão... Deixa eu lá na lousa. Numa prova de 60 questões, acertei 30. Deixei 5 em branco e errei as demais. Qual é a razão? Essa palavrinha razão é muito importante. Deixa eu tirar esse tempo aqui. Razão. Leu isso na prova, gente? Já faz assim, ó, coloca uma barrinha. Por que essa barrinha? Porque razão é um número sobre o outro, antecedente e consequente. São 2 números. Pode ser sobre áreas, pode ser sobre volume, pode ser sobre altura, pode ser sobre lado, várias maneiras de montar uma razão. Nesse caso aqui,
dessa questão, ele te diz qual é a razão do número de questões certas, que no caso são 30 questões, então ele é o antecedente, vem primeiro, porque falou primeiro, e para o número total, o número total é 60. Então, 30 sobre 60, você pode dividir para 30, dá 1/2, 50%, caso fosse em porcentagem. Simples assim. Próxima questão. No último vestibular da Faminas, Júlia fez 126 pontos de um total de 80. Então, aquele que já está me dando uma razão, eu vou anotar. Outro ponto importante. Leia escrevendo. Não pegue aquela questão gigantesca, lê primeiro e escreve depois, não. Leia escrevendo. A questão é grande, você vai se perder e vai gastar tempo lendo de novo. Então, já leia escrevendo. Júlia fez 126 de 180. 126 de 180. Posso simplificar a fração nesse momento, se eu quiser? Pode e deve, porque isso aqui ajuda muito. Posso dividir, por exemplo, os dois números aqui, ó, por 3. 126 por 3 dá 42 e 180 por 3 dá 60. Dá para dividir por 2 de novo, dá 21 por 30. Dá para dividir por 3 de novo, dá 7 décimos. Olha aí. Perfeito? Simplifiquei aquela fração para ficar um pouquinho mais fácil aí do que eu gostaria. Próxima. No vestibular da UENG, ela fez 120 de 150. 120 de 150. Já cortei o zero. 12 sobre 15. Dá para dividir por 3. Dá 4 quintos. Tenho aqui outra. Beleza, já escrevi as duas e simplifiquei. Em qual dos dois ela se saiu melhor? Para que eu consiga comparar os dois, o denominador tem que ser igual. A maneira correta é você fazer MMC. Não faça isso, pelo amor de Deus, vai dar um tempo. 7 décimos ou 4 quintos. Como saber qual das duas é maior? Multiplica cruzado, com um detalhe, de baixo para cima. 5 vezes 7 dá 35. 10 vezes 4 dá 40. Portanto, 4 quintos é melhor, é maior do que 7 décimos. Portanto, no vestibular da UENG, a Júlia fez uma pontuação melhor, que foi no segundo vestibular. Fez uma pontuação melhor do que no primeiro. Beleza? Maneira de comparar frações, multiplicando cruzado, de baixo para cima, tá? Sempre faça de baixo para cima. Método borboleta, MMC, tudo que você for fazer em fração, faz de baixo para cima. Multiplicação cruzada, porque aí você consegue ter segurança no cálculo, tá? De baixo para cima sempre dá certo. Essa foi a segunda. Terceira, os números 5, 8, 35 e x. Isso é uma regra de 3, é uma proporção, né? É uma razão, duas razões. Quando te dá 4 números, a gente tem aqui duas frações e elas já estão em ordem. 5, 8, 35, x. Essa é a ordem. Então, 5, 8, 35, x. Percebeu a ordem? Você escreve isso na ordem que aparece, multiplica cruzado, regrinha de 3 básica, 5 vezes x, 5x, é igual a 8 vezes 35. 3 vezes 8, 24, 240 mais 40, 280. X é igual a 280 por 5. X é igual a 200 por 5 dá 40, 80 por 5 dá 10, 16, 56. Portanto, terminei. Agora que eu te mostrei como fazer, eu vou te mostrar de um jeito um pouquinho mais rápido, que é o jeito que eu presto muita atenção para ensinar no ensino fundamental. Todas as vezes que você tiver duas razões, como essas duas aqui, deixa eu apagar as setinhas aqui, para ficar mais legal a visualização. Todas as vezes que você olhar para uma proporção como essa, perceba se existe uma proporção fácil de verificar, de 5 para 35. Estou multiplicando por quanto? Por 7. 5 vezes 7 dá 35, correto? O mesmo acontece aqui embaixo. 8 vezes 7, 56. Portanto, x é igual a 56. Não foi mais fácil de fazer? Não quer dizer que seja mais fácil de pensar. Talvez você não chegue nessa conclusão, porque o número tem vírgula, é uma multiplicação grande, eu não consegui achar. Faz do outro jeito, multiplica cruzado, sem problema nenhum. Mas achou uma razão mais fácil? Faça uma razão mais fácil, nem tempo. Muito mais tranquilo de fazer. Terminamos as 3. Tem mais 3 minutos, 3 questões que eu quero que você desenvolva, beleza? Lembra que a gente está treinando e eu estou trabalhando com o seu subconsciente agora. Olha, você tem um tempo de 1 minuto. É pouco tempo. Não, não é pouco tempo. É muito tempo. Só que as próximas 3 vão ser um pouquinho mais complexas. Você vai ter que pensar um pouco mais. Então, gerencie o seu tempo.
faça dentro de 1 minuto. Eu troquei de questão, troque também, não fique na primeira, vá para a segunda, faça em 1 minuto. Depois, lá no final, se sobrar dentro dos seus 3, você volta, beleza? Leia, anote e faça tudo dentro de 1 minuto. Vamos lá? Essa foi a questão 3, tem mais 3, vou colocar o tempo na tela. Próxima questão, questão número 4. Júlia, acabei de ler sua mensagem, tá? Porque não entendeu porque eu fiz cruzado. Vou voltar lá, se não tiver entendido, eu te explico de novo. Próxima questão. Próxima questão e último. Peraí que foi demais. Cadê, gente? Era pra ter mais uma. Acabou. Vocês já fizeram essa? Fala pra mim. Eu já. Fiquei perdido, então. Achei que eram 6, não eram não, tá? Eram só 5. Eu que fiquei perdido. Vamos lá, vamos fazer então. Deixa eu tirar esse tempo da tela. Questão número 4. Água e tinta misturadas em volume total de 28 litros, razão de 9 para 5. Eu vou te lembrar lá do seu 4º ano, quando sua professora começou a te ensinar fração, beleza? Aquelas continhas mais básicas possíveis com fração. Sua professora te ensinou assim, olha, tá vendo esse quadrinho? Vamos dividi-lo em 4 partes, vamos colorir um quarto. Aí você fala, olha, tranquilo. Nossa, você não tá vendo nada, né? Vocês têm que reclamar comigo, gente, pelo amor de Deus. 1/4. Quadrinho desenhado, beleza. Fácil de fazer? Fácil de fazer. Aí quando você mudou de série, sua professora te ensinou assim, olha, esse 1/4, ele pode ter outras formas de escrever. Você pode ter, por exemplo, multiplicado por 2 aqui, ter 2/8, são frações iguais. Eu posso multiplicar por 2 de novo, ter 4/16, são frações iguais. Então, frações equivalentes, frações que representam a mesma coisa. 1/4, 2/8, 4/16, são todas iguais. Frações iguais. É por isso que eu fiz a multiplicação cruzada. Júlio, você perguntou lá aquela hora, sempre que eu tenho a gente tem uma razão, né? Que é um número sobre o outro, você tem uma razão. Uma proporção é uma igualdade de razões, igual aqui, ó, 1/4 sobre 2/8. Eles não são iguais, mas se por acaso eu apagar esse 8 e colocar um x, e aí, como é que eu faço isso? Eu multiplico cruzado. 1 vezes x, 4 vezes 2, 8. É a parte básica. Na comparação de fração, eu fiz a mesma coisa. Eu multipliquei cruzado justamente para eu saber quais são as proporções entre as duas, qual delas tem um resultado maior. E aquele pensamento de multiplicar cruzado me traz isso. Os números, os resultados finais não me importam. Vou te dar um exemplo. 3/5 ou 6/8. Qual das duas frações é maior? Então, poxa, eu não sei qual das duas é maior. Eu vou multiplicar cruzado. Então, de baixo para cima,
5 vezes 6 me dá um resultado 30. 8 vezes 3 me dá um resultado 24. Portanto, 30 é maior. 6/8 é maior. Beleza? Essa multiplicação cruzada na hora de comparar vai te dar resultados maiores. Lembrando que tem que ser de baixo para cima. Se não for assim, não dá certo. Tá? Isso aqui é só para comparar duas frações. O texto dessa questão, ele deu para a gente o seguinte. Água e tinta estão misturados em um volume total de 28 litros na razão de 9/5. Portanto, 9/5. Só que eu não sei a quantidade ideal. Eu posso escrever aqui todas as frações equivalentes que eu quiser. Multiplicado por 2 dá 18 décimos. Multiplicado por 3, 9 vezes 3, 27. 5 vezes 3, 15. Multiplicado por 4, 9 vezes 4, 36. 5 vezes 4, 20. Todas essas frações são iguais e me trazem volumes de tinta. Só que a atividade também diz que o volume total é de 28, que as duas juntas é igual a 28. Se você observar 18 mais 10 aqui, ó, você tem o seu resultado, que dá 28. Esse é o resultado daquela razão. A quantidade de cada uma é 18 e 10. Só que esse pensamento de quantidade, a gente não faz assim, a gente complica, porque a gente é estudante do ensino médio. Aí a gente quer colocar X em tudo. E isso acontece também aqui nesse tipo de cálculo. O pensamento é muito simples, mas eu quero colocar um X, porque eu estou acostumado com isso. Portanto, esse 9 aqui representa quantos litros? Não sei. Ele tem que multiplicar por uma constante, que a gente chama de X, eu estou chamando de K no meu momento. E 5 vezes K. Esses dois aqui são as quantidades de tintas, olha. 9K e 5K. Vai multiplicar ou dividir por alguma coisa. Mas somando as duas, eu tenho que ter 28. Isso é fato. 9K mais 5K tem que ser 28. A atividade diz que o volume total era 28. 9 mais 5, 14K, igual a 28. K igual a 2. Esse 2 que eu descobri é a minha constante de proporcionalidade. É por quanto eu devo multiplicar a fração. Portanto, 9 vezes 2 dá 18 e 5 vezes 2 dá 10. 18 décimos é a quantidade. Perceba que eu cheguei no mesmo resultado utilizando o X e que não era necessário. Apenas mexendo com frações maiores e menores, eu acharia. Eu posso explicar essa matéria para um aluno de sexto, sétimo ano? Posso. Eu posso escrever a fração, pedir para ele escrever frações equivalentes e procurar qual é a resposta certa. Os dois números somados dão 28. Ele sabe fazer isso? Sabe. Você, estudante do ensino médio, sabe fazer isso? Sabe também. Só que a gente complica com o X. A gente quer colocar função, a gente quer colocar fórmula. Aí fica mais difícil de pensar. A gente esquece que a matemática básica resolve praticamente tudo. Vamos lá, que a gente já acabou essa etapa. Não, tem mais uma, né? A razão entre o custo e o lucro. Olha aí, matemática financeira, que a gente confunde porque a gente é bobo. Sabia que a gente é muito bobo? Teve um cara lá na igreja esse final de semana que falou que a gente é esquisito. Ele me chamou de esquisito. Mas o que é lucro? O que é lucro? Né? Por exemplo, falando nisso, gente, eu estou com uma parceria com as New Vision. A ótica New Vision. Então, se caso você queira adquirir esse óculos maravilhoso aqui, é só você ir lá na New Vision. A New Vision, por exemplo, é uma marca aqui de Espera Feliz. Ela fabrica esse óculos, ela compra, né? Pede à fábrica lá a quantidade de óculos. Supondo que a New Vision pague nesse óculos aqui R$80. Ela pagou lá no preço de custo. Comprou 500 óculos, pagou 80 em cada um. E ela vende esse óculos aqui por R$200. Então, ela tem um preço de custo, 80, e tem um preço de venda, 200. Eu vou escrever isso. Dá um preço de custo é igual a 80, ela pagou R$80 para se produzir, frete, até o produto chegar lá na prateleira. E vendeu por 200. Quer dizer que desses 200, ela precisa remover esses 80 para chegar no lucro. Quanto que ela ganhou com a venda do óculos? Então, o lucro é igual ao preço de venda menos o custo. Isso aqui é fácil de saber? Lógico. Todos vocês sabem isso de cor, todo mundo sabe comprar e vender, ninguém aí toma prejuízo, eu sei disso. Só que na hora da questão, a gente confunde, porque a gente se esquece desse básico. Então o lucro é só o preço de venda menos o custo? Sim, é só isso mesmo. Só que a atividade ainda pediu uma razão. O que ela pediu como razão? Olha só, a razão entre o custo, então eu vou lá escrever a minha razão, olha. A razão é uma fração entre o custo, tá aqui em cima, custo, o que eu vou colocar na parte de baixo? Na parte de baixo, e o lucro. Lucro. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Lucro. Razão entre o custo e o lucro. Só que o lucro
né? O lucro, ele é preço de venda menos custo. Então, eu vou escrever, em vez do lucro, eu vou escrever preço de venda menos o custo. Vou trocar o custo para C também, para ficar mais fácil. Olha lá. Escrevi ali uma razão com as informações que eu tenho. Aliás, eu nem terminei de ler ainda, né? Ela me diz que essa razão é de 5 para 3. Então, eu vou escrever aqui 5 para 3. Essa razão aqui é de 5 para 3. Olha lá. Razão entre o custo e o lucro, que eu, inclusive, posso trocar para L se eu quiser, que é o lucro, é de 5 para 3. Fato. Isso aqui a atividade me falou. E ela me disse também, deixa eu colocar aqui V menos C, que é o valor de venda menos o custo. Ela me disse também, se o custo é 45, então eu vou voltar aqui e no lugar da letra C, eu vou colocar 45, que é o custo. 45, custo. Qual será o lucro? E aí? Qual será o lucro? O que eu tenho que fazer aqui? Ó, Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonito. Lex Luthor e Coringa roubaram o laço da Mulher Maravilha. Ligada à justiça toda dominada, agora só resta uma saída. Não é foge, tá? É foge. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge com o Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Olha o bracinho cruzado. Isso é só para te dizer que você tem que multiplicar cruzado, tá? Canto lá no 6º e 7º ano para eles aprenderem que tem que multiplicar cruzado. Uma razão assim. 3 vezes 45 é igual a 5 que multiplica tudo isso aqui, ó. V menos 45. Resolvendo esses cálculos lindos, vou fazer aqui do lado. 3 vezes 45, 120, mais 15, 135. Igual a 5V menos 5 vezes 45, 225. Passando 225 para cá, fica assim, ó. 5V é igual a 135 mais 225. 5V é igual a 450, 460. V é igual a 460 dividido por 5. Venda é igual a 460 dividido por 5. 400 dividido para 5 dá 80. 60 por 5 dá 12. Então, 80 com 12, 92. Esse é o preço de venda, 92. Ou seja, comprei por 45, vendi por 92. E aí? Qual é o lucro? 92 menos 45. O preço que eu estou vendendo, R$ 92, e o preço que eu paguei, R$ 45. Fazendo essa conta de menos lindo aqui, dá 47. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí, gente. Estou fazendo tudo de cabeça. Uma segunda-feira, depois de dar menos 2 de manhã, já nem sei quantas aulas dei hoje já. Mas foi mais de 10, sem dúvida. 47. Terminei a questão. Uma questão que não foi muito difícil. Foi simplesmente análise de questão, trabalhando com o texto que a questão mostrou. E aqui a gente termina e eu te falo para beber água dentro de 1 hora e 7 minutos. Lindo, preparei isso em 1 para 1 hora, tá? Esses slides aí. Para esse outro momento a gente falar de geometria analítica. Lindo, maravilhoso. Até aqui tudo bem? Fluiu? Aprender um pouquinho mais sobre o Enem, TRI, tem novas ideias, coisas que você fala assim, poxa, foi por isso que eu tirei nota baixa ano passado, esse ano eu não vou repetir esse mesmo erro, vou fazer uma estratégia melhor. Júlia, a dívida foi sanada, não foi? Pessoal, eu fiz esse grupo do Telegram aí, porque o WhatsApp, né, infelizmente está parado, o meu ainda não voltou. Não sei se de vocês estão funcionando. Parece que tá para ficar 3 dias sem voltar, não sei. Por que parou, vocês sabem? Parece que deu, tipo... Sabe aqueles negócios lá que, tipo, aquele... Que a gente chama meio que de nuvem lá, não sei? Sim. Sabe? Então, meio que... O Facebook, Instagram e... Foi todo o Facebook, a empresa Facebook, né? Facebook, Sim. Instagram e tudo Meio mais. que caiu. Ficando louco de ficar sem WhatsApp, Instagram. Vamos pro Telegram por enquanto. Vamos para lá. Eu vou mandar esses slides para vocês. Eu até coloquei eles online já. Eu coloquei, por acaso, eles lá no link. Eu não lembro se eu coloquei lá no link. Também não sei se por aqui dá para mandar. Não dá, não. Pessoal, vamos para a segunda parte? Tem mais, beleza? Dessa aula linda, maravilhosa. Vamos falar sobre geometria analítica. Quem começou a falar aí que eu cortei? Ah, só falei que você colocou lá.
Só esse primeiro, né? Esse primeiro. É, só o primeiro. Então, a gente tem um outro material de geometria analítica. Vou mandar para vocês. Em algum momento eu mando para vocês. Deixa eu ver. Tô vendo a Manuela que já chegou no grupo aqui. Daqui a pouco eu mando por lá. A gente vai falar sobre geometria analítica. É uma matéria fácil? Olha, posso te dizer que sim. É uma matéria fácil. Deixa eu colocar ele aqui para passar por página que fica mais legal. É uma matéria que eu considero fácil. Não é traiçoeira, não é mesmo. Se você está acostumado com as questões, você vai mandar bem na matéria. É uma matéria que eu só aprendi tarde, tá? Aprendi só depois que eu estava dando aula. Durante a faculdade eu estudei muito isso aqui. A minha professora chamada Malu, inteligentíssima, uma pessoa que me cativou a gostar da matéria, mas eu não aprendi. Porque eu não era um aluno super inteligente, não, tá? Eu sou um aluno mediano. Mas hoje eu ensino a matéria e posso te dizer que eu gosto mais dela hoje, porque hoje eu desenvolvi o conteúdo com ela. Em primeiro lugar, distância entre pontos. Eu estou cortando aí o X e o X2, deixa eu colocar meu vídeo aqui no meio. Distância entre pontos. A gente está falando de plano cartesiano. Dentro do plano cartesiano, eles vão te dar coordenadas. Essas duas coordenadas vão gerar uma distância. Vamos lá na lousa que eu vou desenhar. Vou te mostrar isso na prática, tá? Porque ver isso na fórmula é chato. Vou mostrar isso na prática. Vou desenhar aqui rapidamente um gráfico. Vou inventar valores aqui. Por exemplo, ó, do 2, 1, 2, 3. Encontro desses pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lá no 11. 3, 4, 5, 6 ao 6. Encontrando com 11 aqui. Então, marquei 2 pontos lá no meu gráfico. Perceba que tem 2 pontinhos marcados. Vou chamar de ponto A e B. Eu quero saber a distância entre esses 2 pontos. Como é que eu faço para calcular a distância entre os 2 pontos? Não tem que decorar fórmula, nada disso. Existe uma maneira de chegar na fórmula sim, mas se a questão for só isso aqui, distância entre 2 pontos, fica tranquilo que você pode fazer um esboço do gráfico e calcular dessa maneira. Faça esse desenho, desenhe a distância é uma linha reta, essa linha rosa aqui é a distância que eu quero saber. E eu quero te mostrar também que é possível desenhar um triângulo retângulo. A partir desses 2 pontos, a gente tem esse triângulo bonito aqui, ó. Tá vendo que existe um triângulo bonitão aí? É um triângulo que possui ângulo reto, 90 graus. Portanto, se eu sei os 2 catetos, eu sei a hipotenusa. E a hipotenusa é o que está em rosa. Eu vou chamar de Dzão, distância. Esse cateto aqui amarelinho aqui embaixo, ó, esse cateto, ele vai do número 2 até o número 11. Portanto, essa distância aqui embaixo é só fazer 11 menos 2. Perfeito? Pode ser 2 menos 11? Pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que lembrar que isso aqui é medida linear. A gente está falando de linha, comprimento. Portanto, 2 menos 11 vai dar um resultado negativo. Mas você pode utilizar ele positivo, em módulo. Não tem problema nenhum. Beleza? Só lembrar que é uma medida linear. Então, 11 menos 2 é igual a 9. Agora, esse outro cateto aqui, ó, ele tem a medida de 3 até 6. A medida dele é 3. Deixa eu apagar esse Bzinho que está me atrapalhando. Colocar 3 aqui de altura. Portanto, é só fazer Pitágoras agora. D ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a 9 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Distância é igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado, 81, e 3 ao quadrado dá 9. Distância é igual a raiz de 90, que obviamente não tem resultado exato. Aí você pode calcular aí da maneira que lhe convier. Talvez fatorando você encontre 3 raiz de 10, acredito eu, tá? De maneira fatorada. Não sei se tem mais fácil, não. Mas fatorei, cheguei na distância. Então é assim que você calcula a distância? É só isso, não tem outra maneira de calcular, não. Distância entre 2 pontos. Não, até tem outras maneiras de calcular, mas eu estou dizendo assim, da maneira mais básica possível, é só isso aqui. Só que aqui eu desenhei. Durante as atividades, durante os textos, isso não aparece assim. Isso aqui aparece de que maneira? Aparece apenas pelas coordenadas. Por exemplo, esse ponto A aqui, ele tem coordenada 2 no X, que é esse número 2, e 3 no Y. 2 e 3, esse é o ponto A. O ponto B, ele tem coordenada 11 e 6.
Aí a atividade vai chegar para você dessa maneira e falar, calcule a distância entre os dois pontos. Aí você tem que se virar e calcular a distância entre esses pontos aí. Se você se lembra que lá no plano cartesiano, a gente fez assim, ó, tinha o valor 2 aqui, o 11, e a gente fez 11 menos 2, e que esse 11 e esse 2 aqui são os valores da reta x. Então eu posso fazer uma continha de menos entre os valores de x? Pode. E os outros valores eram os valores 3 e 6 do eixo y, que a gente também fez uma conta de menos. Olhando para os dois pontos, eu vou pegar apenas valores de y, olha lá, pintei de azul, o 3 e o 6, e apenas valores de x, o 2 e o 11, trabalhar com eles de maneira separada. Então a distância entre dois pontos, Pitágoras, lembrando, né, a distância ao quadrado é igual a y menos y, 3 menos 6, então vou pôr dentro de parênteses, ó, 3 menos 6 ao quadrado, mais 2 menos 11 ao quadrado. Por que eu estou fazendo ao quadrado? Porque é Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto mais cateto. Estou fazendo isso. Então, distância entre dois pontos, eu utilizo essa fórmula bonita ali. Aí, distância ao quadrado, o quadrado passa para o outro lado, vai como raiz. Então, a gente tem que a distância é igual a raiz de... O que é esse 3 e esse 6? Esse 3 e esse 6 é y menos y. Então, eu vou escrever assim, ó, y menos y. Vou colocar um zerinho aqui na frente, só para você saber que é um y diferente. Mais x menos x. Olha aí, essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Mas você se lembra que é Pitágoras, que veio de um triângulo, que é algo muito básico de fazer e que você sabe de cor? Então, faz um esboço, faz rapidinho lá, pega a distância dos catetos, calcula a hipotenusa. Perfeito, você acertou, você sabe a matéria, é isso que precisa, não precisa decorar a fórmula. Ela é útil em alguns momentos? Sim, ela é útil. Algumas vezes eu preciso da fórmula, a atividade não vai me dar já vai me dar distância pronta, ou já me dá um outro número qualquer para eu fazer substituição. E sim, saber a fórmula me ajuda em alguns momentos. Mas, se eu sei chegar na fórmula, se eu sei estimar isso, eu sei produzir isso de alguma maneira, sim, eu resolvo a questão. Aquela questão demorada, que eu não sei a matéria de qual que eu vou fazer no final, eu posso fazer isso, chegar na fórmula depois e ganhar os pontos de uma questão difícil. Beleza? Vamos voltar lá na questão para a gente entender. Vai ter um exemplo disso para a gente fazer. Calcule as distâncias entre os pontos A e B. Posso esperar para você fazer? Sim. Já terminaram aí ou ainda não? Papai, eu quero. Oi, filhote. Tudo bem? O papai tá dando aula, o pessoal tá fazendo continha. Gente, esse é meu filho intermediário. Eu não tinha visto ele hoje ainda. Desde a hora que eu saí. Agora que ele acordou. Daqui a pouco o papai vai lá, tá? Daqui a pouco. Aqui, ó. Leva isso aqui, o papai pegou pra vocês. Não abre, tá bom? Senão ela vai fugir. Olha aqui, é uma joaninha. Mostra a mamãe. Tchau, tchau. Beijo. Resolvendo a questão, a distância é igual a raiz de diferença entre x, valores de x, 2 e menos 5. É a diferença. Portanto, 2 menos 5 dá 2 mais 5, que é 7. Eu preciso prestar atenção no sinal. Tá? Então vai ficar assim, ó, 2 menos 5. É um detalhe importantíssimo. Ao quadrado, mais diferença entre y, 5 e 2. 5 menos 2. 5 menos 2 dá 5 mais 2. Aqui eu já vou colocar direto, ao quadrado. Então, a distância é igual... Deixa eu colocar essa caneta um pouquinho mais fina, porque ela está me atrapalhando. Distância é igual a raiz quadrada de 2 mais 5, 7. 7 ao quadrado, 49. 5 mais 2, 7. 7 ao quadrado, 49. Você não está vendo, né? Gente, vocês têm que reclamar. 49 mais 49 é 2 vezes 49, correto? Então, eu posso dizer que a distância é igual a raiz de 2 vezes 49. Posso escrever assim. Raiz de 49 é exato, é 7.
Então, a distância é igual a 7 raiz de 2, que o 2 não tem como calcular. Terminei de resolver a questão. Não foi difícil de fazer, foi apenas utilizando a fórmula que eu tinha, que eu descobri aqui, que era a diferença entre x e y. Distância entre dois pontos, matéria fácil de fazer, a parte básica da geometria analítica. Além disso aqui, tem mais? Tem mais. Calcule o valor da coordenada x do ponto A, x2, sabendo que a distância entre A e B, 4 e 8, é 10. Então, aqui ele me deu 2 pontos e me deu a distância, que é 10. Mas lá no pontinho A está faltando alguma coisa, tá vendo? Tem um x. Essa questão é uma questão importante. Eu quero comentar ela com vocês de uma maneira muito linda, para você não ficar em dúvida, porque é uma questão que gera ambiguidade, tá? Então, eu preciso entender como funciona isso aqui na distância, beleza? Vamos lá, eu vou escrever isso aqui na lousa para ficar mais fácil, porque escrever por aqui fica muito ruim. Eu tenho um ponto A, que está nas coordenadas x e 2. Eu tenho um ponto B, que está na coordenada 4 e 8. E também tenho a distância entre os dois. A distância entre A e B é igual a 10. A atividade me disse isso. Vou calcular essa distância. Distância entre A e B é igual ao quê? Eu vou escrever a fórmula para você se lembrar dela depois. Variação, pode ser tanto x ou y, tanto faz qual vem primeiro aqui nessa situação, tá? Como você vai somar mesmo os dois resultados, não tem problema qual vem primeiro. X menos x, y menos y. A gente está fazendo Pitágoras, portanto, você tem que elevar os catetos ao quadrado. A distância, que é 10, já vou colocar aqui, ó, é igual a raiz de x menos x. X menos x, ou seja, x menos 4 ao quadrado. Mais y menos y. 2 menos 8 dá menos 6 ao quadrado, que dá mais 36. Vou colocar 6 ao quadrado aqui. Lembra que para fazer essa raiz aqui, ó, essa raiz que está aqui, era a distância ao quadrado, o quadrado passou virando raiz, eu vou fazer o contrário. Eu vou trazer de volta. Essa raiz que está verdinha vai virar 10 ao quadrado aqui, ó. É igual a x menos 4 ao quadrado mais 36. Perceba que o que tinha de raiz aqui eu passei para antes, veio como quadrado. Dá 100, correto? 100. Esse 36 aqui, ó, vou passar para antes da igualdade, menos 36. É igual a, vou desenvolver esse produto notável aqui. X menos 4 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Resolvi o produto notável. Também é uma matéria que a gente já estudou. Vou resolver essa expressão de segundo grau, bem chata de fazer, por sinal. Vamos lá, resolvendo isso. X ao quadrado menos 8x mais 16 menos 64. Observe que 100 menos 36 aqui dá 64. Positivo. Esse 64, quando passar lá para o outro lado, vem negativo. Então, já escrevi ele aqui. X ao quadrado menos 8x, 16 menos 64, dá menos aqui. 54 menos 6, 50 menos 2, 48. Beleza. Escrevi a minha equação de segundo grau. Como que eu resolvo a equação de segundo grau? Delta, Bhaskara. Essa é uma questão de mais de 3 minutos, percebe? Que a gente precisa desenvolver muita coisa. É chato de fazer, mesmo sendo uma questão pequenininha de distância. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muito cuidado com o sinal do c, que é menos 48. Isso faz com que o meu resultado aqui em cima fique positivo, que é menos 4 e menos 48. Cuidado. Então, delta é igual a 64 mais 4 vezes 48, 4 vezes 4, 16, mais 32, 192. Delta é igual a 256. Perfeito. Cheguei no resultado do delta. Calculando x, menos b, fica mais 8, mais ou menos raiz de 256, que é 16, sobre 2 vezes a, que é 2. X', 8 mais 16, 24 dividido por 2, 12. X duas linhas, 8 menos 16, dá menos 8, dividido por 2, menos 4. E aí? Qual dos dois é a minha resposta correta? O 12 ou menos 4? Ah, professor, a gente está falando de distância. Não, não estamos mais. Nós estamos falando do x, que é um ponto lá no plano cartesiano. Ele pode ser positivo ou negativo. Esse x pode ser negativo também. Eu não estou falando, esse resultado meu não é uma distância. Esse resultado meu é um ponto lá no plano cartesiano.
e eu quero saber qual o valor desse ponto aí. Para que você entenda isso bem, eu vou fazer um desenho, beleza? Eu vou anotar aqui em cima. O x pode valer 12, que eu encontrei, e pode valer menos 4. São dois valores diferentes, estão anotados lá em cima. Eu vou apagar para eu poder fazer o esboço desse gráfico aí. Fiz um plano cartesiano, marcando esse ponto B, 4 e 8. Então, 1, 2, 3, 4. Tá aqui o número 4. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? 8 e 4. Tá aqui o valor. Esse é o valor, é o ponto B. O ponto A são duas possibilidades. Primeiro, x valendo 12. 12 e 2. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está aqui o valor 12 e o valor 2 está aqui. Ó. Então, vou marcar esse ponto aqui. Marquei, beleza, lindo, maravilhoso. Vou fazer o outro x vale menos 4 agora. Menos 4 e 2. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 e 2. Está aqui o outro ponto. Então, para ficar bem visível, ponto B, estou fazendo de verdinho lá em cima. E os ponto A pode ser 2. Pode ser aqui do meu lado direito, ponto A, ou pode ser aqui, ó, do meu lado esquerdo, ponto A. Como que o ponto A pode existir duas vezes? Os dois são possíveis? São. E se você for observador, você já percebeu também que a distância de B até A aqui, ó, corresponde a um valor, e a distância de B até A corresponde ao mesmo valor. Como a atividade me deu distância 10, os dois podem valer 10. Eu tenho um triângulo formado ali, ó, um triângulo isósceles, com dois lados medindo 10. Então, sim, o meu ponto A pode ter duas possibilidades. O que vai filtrar isso? A atividade vai me dar como resposta os dois. A atividade vai dizer que o ponto pertence ao primeiro ou ao segundo quadrante. Alguma informação. Ou é uma questão de função que pode ser crescente ou decrescente. Se for crescente, é o ponto A aqui, ó, gráfico crescente. Se for decrescente, é pelo outro. Aí é você, com o seu conhecimento, que vai detalhar o conteúdo. Mas sim, uma questão de distância entre pontos tem tudo isso. Ela pode ser uma coisa bem simples de fazer, como a gente pode abranger aí o conhecimento para questões bem mais complexas. Percebe que é facinho de fazer? Eu fiz delta, achei dois resultados, fiz o desenho para te mostrar isso na prática, como funciona lá no visualmente, para você entender que sim, os dois resultados são possíveis. E terminou. Só isso. Próxima etapa da vida. Ponto médio de um segmento. Qual é o ponto médio de um segmento? Ponto médio de um segmento nada mais é do que a metade. Se é médio, você está lendo o texto. Falou de ponto médio, saiba que você vai calcular a média. Somar e dividir por 2. Eu vou somar 2 pontos, dividir por 2. É isso. Beleza? Não tem outra coisa para fazer. Então aqui, olha, o texto vai me dar 2 pontos e desses 2 pontos eu vou calcular o ponto médio. Como que eu vou te mostrar isso? Eu quero que você observe os 2 pontos A e B e eu vou tirar essas informações aqui do texto, tá? Ó, tá aqui A e B e eu vou pegar isso aqui e colocar lá na lousa. Em primeiro lugar, o ponto A é 1 e 3 e o ponto B é menos 5 e menos 6. Beleza, escrevi aqui na lousa. Eu quero o ponto médio, vou chamar de M. Ponto médio de A e B. Como que eu faço isso? X e X, Y e Y. Se é média, como que calcular a média entre dois valores? Soma e divide. Então eu vou somar X mais X. É média, é mais. Continha básica de média. Média de X aqui, ó. 1 mais menos 5. Dividido por 2. Não é média? Média Y. 3 mais menos 6. Eu estou somando aqui, ó. 3 mais menos 6. Sinal acompanha. E colocar isso dividido por 2, porque é média. 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 é menos 2. Fato. 3 menos 6 dá menos 3 sobre 2. Achei meus 2 pontos? Sim, achei meus 2 pontos. O ponto médio entre A e B é igual a menos 2 e menos 3 meios. Terminei. Esse 3 meios pode estar tanto em fração como em decimal, 1,5. Aí você vai lá e marca a letra B como resposta. Observe que o ponto 3 meios está como decimal. Fácil de fazer? Simples demais. É média. Ponto médio é média. Soma e divide. Não tem outra maneira. É média. Tá? Soma e divide.
Coeficiente angular, tá aqui uma matéria que geral pira quando a gente está estudando isso. Posso te dizer que é uma matéria fácil, principalmente quando fala das posições relativas. Gosto da matéria também, tá? Falando sobre coeficiente angular. Vou te mostrar, tá vendo que aqui em cima tem uma formulazinha aqui no cantinho, ó? Então, essa formulazinha aqui é facílima de fazer. Você vai entender rapidinho como funciona isso, beleza? Vamos lá na lousa, que eu vou desenhar e te mostrar isso na prática também. Eu quero que você saia daqui sabendo tudo sobre coeficiente angular. Pessoal, como eu estou escrevendo aqui de uma maneira muito linda, agora que eu estou vendo aqui, a Júlia escreveu, Menina Prata, eu não consigo ler o chat lá muito ligeiro, tá? Então, se quiser falar comigo, dá um grito aí para eu voltar lá. O que eu estava falando? Coeficiente angular. O que é isso? Coeficiente é uma inclinação. Inclinação de uma reta nada mais é do que, ó, esse meu braço aqui é o eixo X que está na horizontal. Esse lápis aqui que está na minha mão é a reta. Ele pode ser inclinado, tá vendo? De várias maneiras diferentes, olha aí. Pode ser inclinado. Então, existe aqui muitas inclinações possíveis que eu posso medir. Essa inclinação é um ângulo? Sim, essa inclinação é um ângulo. A gente mede a inclinação angular através de um ângulo, ou da tangente de um ângulo. Como assim tangente de um ângulo? Vamos recordar triângulo, retângulo, para a gente saber o que é isso. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Ó, desenhei um triângulo retângulo. Vou marcar um ângulo como principal, que esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo A. Tem o ângulo A. Esse meu triângulo possui dois catetos. Gente, só um minuto. Deixa eu fechar a janela, porque minha sala está invadida de mosquito. Fui olhar para o teto, está lotado de bicho. Esse calor insuportável. Voltando no triângulo retângulo, eu quero que você preste atenção nos catetos. Eu vou dar nomes para os lados, tá? Vou chamar aqui de lado A, B e C. São os valores dos lados, números. Vamos dar um exemplo numérico, melhor ainda, né? Com número, em vez de ser com valores assim. Vou colocar aqui embaixo 8, 2 vezes 4, 2 vezes 3 e 2 vezes 5. Aí, triângulo retângulo desenhado, tem os valores ali. Eu posso calcular o que desse ângulo A? Posso calcular seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Corri, caí na coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o 6, então a tangente de A é o 6 dividido por 8. Só isso. Tangente do ângulo A é um cateto dividido por outro cateto. Não é outra coisa. Lembra que tangente é isso. Vamos voltar agora lá no plano cartesiano e vamos fazer essa mesma ideia do triângulo desenhada e tirar a tangente desse ângulo. Vou desenhar dois pontos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá muito. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Marcar 1 e 1 para ficar legal, bonitinho aqui, ó. 1 e 1, aqui no início. Vou marcar 2, 3, 4, 5. Ponto 5, vamos subir até encontrar aqui, ó, com 3. Beleza, desenhei dois pontos. Marcados aqui meus dois pontos. Vou desenhar uma reta entre eles. Essa reta é uma função. Tem uma função lá, função afim, y igual a x mais b. Essa função possui uma inclinação e tudo mais. E eu quero saber que inclinação é essa. Como assim, que inclinação é essa? Se você prolongar essa reta aqui, ó, existe um ângulo formado aqui com o eixo x. Eu quero saber qual é a tangente desse ângulo. Só que para a gente fazer isso, a gente não vai prolongar a reta. Eu vou subir o eixo x. Eu vou fazer com que esse eixo x saia daqui de baixo e venha para cá, para junto do 1. Meu eixo x que vai mudar. Aí eu tenho um triângulo retângulo formado aqui, ângulo de 90 graus ali. Vou calcular os dois catetos. 1, 2, 3. Eu não coloquei o número, né? Número 1 e 3 ali, ó. Qual é esse cateto aqui, ó? Esse cateto, a medida dele vai de 1 até 3. É só fazer 3 menos 1 aqui, ó. 2. Aqui embaixo, eu tenho de 1 até 5. 5 menos 1 é igual a 4. É aquele mesmo pensamento da distância? Sim, a gente está calculando catetos. Se eu quero saber a tangente do ângulo, eu vou chamar agora isso aqui de m, o coeficiente angular, tá? M é igual a tangente do ângulo alfa ali, ó. O que é m? É a tangente desse ângulo. Como é que eu calculo a tangente? 2
dividido por 4. É só olhar o tamanho dos catetos. Então, esse valor de m é igual a 2 dividido por 4. Aqui nesse desenho, qual é o coeficiente angular? 2/4, ou simplifica a fração para 1/2. O coeficiente angular é meio. Qual ângulo tem isso aqui? Eu não sei, gente. Eu não estou preocupado com o ângulo. Eu quero saber o valor de m. M é isso, é a tangente do ângulo. Você não precisa saber que ângulo é. Algumas vezes a questão vai te dar ângulo, sim, mas aí vai estar dentro da tabela, você substitui valores. Mas na grande maioria das vezes, não vai te dar nada. Você simplesmente calcula o valor, não tem que se preocupar, tá? A tangente de alfa é 1/2, é isso aqui. Que ângulo que é alfa? Não sei e não precisa saber, beleza? Não se preocupe com isso. Eu só quero que você saiba calcular a tangente, não é para preocupar com o ângulo em si. Então, calculamos aqui o coeficiente angular. Mas como que eu fiz para chegar nesse 2 e nesse 4? Como que eu cheguei nesses valores? Perceba também que o 2 é primeiro, ele fica por cima. Então, eu posso dizer que o valor de m, vou escrever aqui embaixo, ó, o valor de m, eu calculei 2. Para chegar nesse 2, eu fiz 3 menos 1. Lembra disso? 3 menos 1 igual a 2. O que é isso, 3 menos 1? É y, isso aqui é um y, e esse aqui é o y do início. Y menos y. Então, y menos y. Como é que eu fiz para chegar nesse valor 4 aqui embaixo? Eu fiz 5 menos 1. O que é isso? É um valor de x5 e o valor de x do início aqui, ó. Então, x menos x. Olha a fórmula aí. Aquela fórmula que está escrito no material é essa. Y menos y, x menos x. É a diferença deles. Precisa decorar a fórmula para calcular uma tangente? Nunca precisa. Nunca mesmo. É olhar o gráfico e calcular a tangente do ângulo. É só isso. Mas a fórmula me ajuda? Me ajuda. Por que a fórmula ajuda? Por que essa formulazinha m igual a y menos y sobre x menos x me ajuda? Beleza? Daqui a pouco a gente chega nela, tá? Mas ela é importante de se entender e eu vou te dar aquela frase maravilhosa também para você decorar isso aqui e não esquecer mais, que é o ioiô me xoxô. Para compreender melhor, vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e B. Como que eu calculo isso? Y menos y, x menos x. Dá para fazer de cabeça, professor? Dá. Primeiro y, bem por cima, aqui, ó. 2 menos 4. Quanto que é 2 menos 4? 2 menos 4 é menos 2, o valor fica negativo mesmo. E depois, por baixo da fração, 3 menos 5. 5 é negativo. 3 menos 5. Dá menos 8, ou dá mais 8. É isso que eu preciso. Então, eu vou pegar aqui esses dois valores, vou copiar na lousa. Valor de A, menos 5 e 4. Valor de B, 3 e 2. Resolvendo esse lindo problema aqui, eu encontro o valor do coeficiente angular, valor de M. Diferença entre Y. 4 menos 2 pode ser assim? Pode. Também dá certo. Ah, mas de uma vez deu negativo, o outro deu positivo. Vou te mostrar, vou fazer dos dois jeitos. 4 menos 2. Então, aqui agora eu vou fazer menos 5, menos 3. Menos 5, menos 3. Resultado, 4 menos 2 dá 2, menos 5 menos 3 dá menos 8. Percebe que dá 2 sobre menos 8? Que a fração ficou negativa aqui, menos 2 oitavos? E se por acaso eu trocar a ordem, pegar o de baixo menos o de cima, 2 menos 4 dá menos 2. Depois, 3 menos 5, dá 3 mais 5, que dá 8. Percebe que de novo a fração ficou negativa? Então, a ordem que você escolhe os pontos não faz nenhuma diferença? Nenhuma. Você pode fazer tanto fez, tanto faz. Qual é o x e qual é o x0? Não faz diferença. Simplesmente faça x menos x, y menos y. O resultado vai dar certo de qualquer maneira. Tá? Isso é coeficiente angular. Lógico que você vai simplificar a fração aqui para menos 1/4. Vai dividir por 2. Tá? Então, esse é o coeficiente angular. Percebe que o resultado deu negativo? Sabe o que isso quer dizer? Que a reta vai estar decrescente no gráfico. É uma função decrescente. O coeficiente angular ficou negativo. Fácil de fazer. Aqui é uma questão do Enem. A gente já resolveu, beleza? Quando eu estava falando com vocês sobre essa... Não sei se a gente resolveu, não. Fiquei na dúvida agora. Mas eu já resolvi várias vezes com várias turmas, por sinal, sempre uso essa questão como exemplo, porque ela é uma questão linda do Enem para falar sobre coeficiente angular. E não tem muitas não, tá? É uma matéria que cai pouco no Enem. O que está acontecendo aqui?
Para uma feira de ciências, 2 foguetes são construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo do projeto B interceptar o A quando esse alcançar a altura máxima. Então, perceba que o B, tá vendo aqui o B, ó, aqui no gráfico? Ele segue a linha reta, é o B. Isso aqui é o projétil. E o A é a parábola, é o que está fazendo a curva. A intenção é que esse B, essa linha reta, passe um pouquinho mais inclinada. Deixa eu tentar. Ó. A intenção é que esse projétil B passe por aqui, tá vendo? Mais alto, ó, que ele mude a inclinação dele. Essa é a intenção. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses 2 projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória de B deve ser alterada, que foi a linha vermelha que eu fiz. O B tem que ficar mais alto lá, tem que mudar essa trajetória dele. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória B, deverá... O que vai acontecer com o coeficiente angular para mudar essa trajetória? Vamos entender isso aqui. Eu vou levar para a lousa, que é um pouquinho mais fácil de desenhar. Lousa. Vamos entender aqui o coeficiente angular de B. Vou calcular o coeficiente angular atual. Qual que é o atual? Ele vem aqui, ó, cateto oposto, esse é o ângulo, aqui o ângulo formado, ó, cateto oposto, que vai de 0 até 12. Percebe que é de 0 até 12, ó? Se eu prolongar essa linha aqui. Então, esse cateto aqui tem medida 12. O cateto aqui embaixo, que vem do 6 até o 0, mede 6, obviamente, porque é do 0 até 6. Então, o coeficiente angular atual é 12 dividido para 6. 12 dividido para 6 é 2. Esse é o coeficiente angular dessa reta do jeito que está. Eu quero calcular quando ela estiver inclinada, quando ela passar lá em cima. Olha lá. Tá vendo essa linha verde que eu fiz? Vai ser a nova trajetória. Eu vou calcular esse coeficiente também. Então, ele vai ter uma nova altura, que vai ser essa aqui, ó. Essa nova altura não vai mais até o 12. Ela vai até o 16, ó. Então, esse cateto mede 16. Aqui embaixo também vai mudar. Não vai ser mais 6. Agora vai medir do 0 até 4, mede 4. Portanto, o novo coeficiente angular vai ser 16 sobre 4. Resultado, 4. O que aconteceu com o coeficiente do primeiro para o segundo? Aumentou 2 unidades ou dobrou de tamanho? Eu tenho que ir lá no meu texto agora e procurar essa informação. Aumentar em 2 unidades seria a letra C aqui, ó, como resposta. Perceba que o cálculo é bem básico. A gente fez 2 divisões. Eu tirei o valor do gráfico e montei 2 divisões. Facinho de fazer essas divisões, mas para isso eu preciso entender do coeficiente angular. O que é simples de fazer, se trata de uma matéria básica da vida e eu considero ela fácil também. Para mim, para você é intermediária, é difícil ou fácil? O que você acha? Uma questão legal, não é? Gosto bastante dela. E equação da reta. Observe que são 3 equações da reta. Tem equação fundamental, está aqui, ó. Equação reduzida e equação geral, que não está aqui, mas eu deveria ter escrito. Equação geral. Eu quero te mostrar que a reduzida aqui, eu coloquei em amarelo e azul, porque as duas representam a mesma coisa, são iguais. Essa aqui é a função afim, aquela primeira função que você aprende, amarelinho. Função afim e equação da reta é a mesma coisa. Vamos voltar na lousa e vamos escrever fórmulas e tudo mais para entender o que acontece. Você já lembrou hoje que o coeficiente angular é y menos y0 dividido por x menos x0. É aquela divisão dos catetos que acha a tangente do ângulo, que é o m, que é esse valor que a gente está procurando aí. M é o coeficiente angular. Se eu passar esse x menos x0 aqui, ó, que está aqui embaixo, e eu passar ele lá para cima, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou reescrever, vai ficar assim, ó. X, aliás, começa com m que multiplica x menos x0 igual a y menos y0. Olha lá, o x menos x0 eu passei multiplicando. Eu vou trocar o lado das desigualdades ali, eu vou passar o y0 para um lado, o x para o outro, tá? Só trocar o lado.
Só copiar de novo. Y menos Y0 é igual a M, que multiplica x menos x0. Tá vendo essa fórmula que eu acabei de escrever? Ela tem nome. Essa aqui é a fórmula para a gente calcular a equação de uma reta. E para você lembrar disso, você decora a frase ioiô, mi, xoxô. Tá, ó. Ioiô, mi, xoxô. Isso tem os dois y igual a m, que multiplica x menos x0. Ioiô, mi, xoxô. Esse ioiô, mi, xoxô faz com que você calcule a equação. E você precisa de duas informações. Quais são? 2 pontos ou o coeficiente angular e mais um ponto. É isso que a gente precisa. 2 pontos. Se eu te der 2 pontos no gráfico, você calcula a equação da reta que passa por aqueles pontos. Sabe quando você está fazendo questão sobre função quadrática e aparece assim, olha, o gráfico mostra o reservatório que está esvaziando. Calcule daqui a 3 horas quanto vai ser a capacidade. Aí você tem que ir lá calcular a função, fazer uma substituição. Então, essa matéria aqui te ajuda nessas questões de função. Porque com coeficiente angular, com a equação da reta, você descobre a função, faz a substituição e calcula mais rápido. Então, estudar essa matéria vai te ajudar muito com função afim, muito mesmo, tá? Decore o ioiô, mi, xoxô para a gente poder resolver algumas questõezinhas básicas. Encontre a equação reduzida. Equação reduzida é que o y está isolado, tá? Equação reduzida da reta que passa pelos pontos 2, 2, 3 e 4. Então, eu vou calcular a equação de qual reta? 2 e 2, 3 e 4. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Para começar, escolhe um ponto, um dos dois. Ele é o principal. Eu vou escolher o primeiro. Sabe por quê? Porque além dele ser igual, ele tem número menor. É mais legal de calcular com número menor. Concorda comigo? E se eu escolher o outro, vai dar errado? Não, não vai dar errado. Tanto faz. Você vai substituir apenas o y0 e o x0. Sabe por que você só vai substituir os dois? Porque quando a gente escreve uma função, a gente escreve assim, ó. F de x igual a 2x mais 3. Esse f de x aqui eu posso trocar por y, correto? Olha lá. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Isso aqui é equação de uma reta. Nessa fórmula tem x e tem y. Eles continuam ali, a gente não calcula esse x e y por enquanto, eles estão lá. Então, na minha fórmula também tem que ter x e y. Portanto, eu não troco tudo. Eu troco apenas o y0 e o x0. Só os dois. Vou fazer essa substituição. Vou trocar no lugar do x e do y os valores de x e y que eu tenho aqui dentro do parêntese. Então, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Olha aí, que dificuldade que é substituir. Você sabe calcular o valor de m? Sabe. M é o coeficiente angular, é essa fórmula aqui, ó. Y menos y, x menos x. Deixa eu calcular aqui no cantinho. M é igual a y menos y, 4 menos 2. Embaixo, x menos x, 3 menos 2, 1. 2 dividido por 1 igual a 2. Olha o valor de m aqui. Calculei separado, tá vendo? Fiz aqui no cantinho, calculei o coeficiente angular. Aqui no lugar desse m aqui, eu substituo pelo que eu encontrei, que é 2. Terminei. Essa é a equação da reta. Beleza? Equação fundamental da reta. Essa equação fundamental se transforma em mais duas. Vou te mostrar a reduzida. Sabe qual que é a reduzida? Deixa esse y aqui sozinho e passa tudo para lá, tudo para depois da igualdade. Desenvolve a multiplicação aqui, ó, distributiva. Resolve o cálculo, simplifica seu cálculo. Simplificar é reduzir, é deixar mais fácil de entender. Então, vou fazer aqui a multiplicação distributiva. Y menos 2 igual a 2x menos 4. Tá vendo esse menos 2 aqui? Vou passar para o outro lado, vai virar mais 2. Então, y é igual a 2x menos 4 mais 2. Y é igual a 2x menos 2. Terminei. Olha a equação reduzida aqui. Acabou, é só isso. Quando você olha para a equação reduzida, de cara você está observando o coeficiente angular. Ele está ali, ó. O coeficiente angular acompanha x. Para quem lembra de função afim, lembra do termo. Coeficiente angular, está ali. O outro, menos 2, é o coeficiente linear. É onde corta o eixo y, termo independente. Então, fórmulazinha, ioiô, mi, xoxô, faz a substituição e encontra o valor que você precisa. É fácil assim. Mais uma questãozinha básica. Vamos resolver de duas maneiras essa questão, tá joia? É uma questão de função e eu quero que você entenda ela de duas formas. Vamos ler. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro... Deixa eu trocar de ferramenta aqui que está me atrapalhando bem.
5-0 para o leitor de PDF. Pronto. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico apresenta o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Então, eu tenho aqui, ó, do dia 0 até o dia 20, me mostrando o lucro. Por que o lucro começou negativo? Sabe por quê? Porque quando você começa a vender um produto, você tem que comprar primeiro. Então, você começa devendo. É por isso que a loja está devendo aqui, ó, no menos 1.000, tá vendo? Ela já começa devendo. O cara saiu com R$1.000, foi lá na 25 de março, comprou R$1.000 um produto e veio vender pela rua. Quer dizer que com 5 dias o cara já tinha recuperado os 1.000, daí mais 15 dias o cara fez 3.000. Olha que coisa linda, o cara vendeu 3 mais 1 aqui, ó. O cara vendeu 4.000 em produtos, pagou os 1.000, ficou com 3 de lucro. Coisa linda que aconteceu, né? Mas esse comportamento se estende até o último dia. O dia 30, a apresentação de época do luto, beleza. Qual é a fórmula que gera esse gráfico? Para a gente resolver, olha para o gráfico primeiro, vamos tirar dali 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? Esse ponto 5 aqui, ó, é uma raiz, eu quero ele. É o 5,0, ele está em cima da linha do x, então ele vale x igual a 5, y igual a 0. Eu vou anotar isso aqui na lousa. Ó, primeiro ponto aqui vai ser o ponto que eu vou chamar de A. Ele está na coordenada 5 e 0, é aquele 5 ali. E eu ainda quero o ponto B. Esse ponto B é o lá no dia 20. Tá aqui, ó. Ele vale 20, encontra com o gráfico 3.000. Então ele x vale 20 e o y vale 3.000. Também vou escrever y. Isso, 20 e 3.000. Achei 2 coordenadas. Vou escrever a função, beleza? Funçãozinha básica do segundo grau. Qual dos dois eu vou escolher? O 5 e o 0 ou o 20 e 3.000? É óbvio que eu vou escolher o menor. É mais fácil com o número menor. Então fica assim, ó. Y menos valor de y é 0. Põe ele aqui. Igual a coeficiente angular que multiplica x menos x. O x vale 5. Ioiô, mi, xoxô. Ó, y menos mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô. Peguei a fórmula, substituí. Vou calcular aqui no cantinho meu coeficiente angular. Vou fazer aqui, ó. Coeficiente angular. Y, 3.000 menos 0. 3.000 mesmo. 3.000 menos 0 é 3.000. Embaixo, x, 20 menos 5. 20 menos 5 é 15. 3.000 dividido para 15 é 200. Então, o meu coeficiente angular vale 200. No lugar do m, eu vou escrever 200. Vou fazer aqui aquela distributiva marota. Então, y menos nada é y. 200 vezes x, 200x. 200 vezes menos 5, menos 1.000. Terminei o cálculo. Essa é a função. Você volta lá e marca a letra D. Beleza? Agora, aluno contexto. Se deparou com uma questão dessa no Enem, pelo amor de Deus, se você fizer esse cálculo, você merece um beijo na testa. É simplesmente olhar para o reta y. Qual é o valor que está cortando o y? O gráfico se encontra lá embaixo, lá no menos 1.000. Isso é muito óbvio. Está aqui, ó. Ó, menos 1.000 aqui. Tá vendo no gráfico? Então você olha aqui nas funções qual que tem menos 1.000. E pronto. E marca essa. Não precisa fazer aquilo tudo. Só que eu tenho que te mostrar como calcular. Perfeito? Mas eu quero que você tenha um macete de olhar para a função e saber que essa é uma função crescente, o valor de área é positivo, qual é o valor de y, que está cortando lá, ó, é o menos 1.000, esse é o coeficiente linear, o valor que está independente, e marca esse valor. É simples assim, beleza? Facinho de saber, não é? Olha, se não me engano, essa aqui vai ser a última, a gente teria que entrar em teorema angular, eu não vou entrar hoje, porque senão a gente não consegue terminar, e eu sei que vocês vão ficar em dúvida. A gente pode terminar isso em outra aula, beleza? Que é posições relativas aqui à teoria angular, quando são paralelas, concorrentes e perpendiculares. É um tema à parte. Esse aqui, olha que questão linda, ele já me deu a inclinação. Determine a inclinação da reta que passa pelo ponto de coordenada 6 e 2, então me deu um ponto, esse ponto 6 e 2 eu vou trocar lá no y0 e x0, no ioiô mi xoxô, e possui inclinação de 60 graus. Esse 60 graus é o coeficiente angular. Eu tenho que saber a tangente de 60. Então, eu tenho tudo que eu preciso aqui para escrever. Vamos lá na lousa, que eu vou trocar esses valores. Ó. Quais são as informações que ele me deu? Primeiro, coordenada 6 e 2. Então, 6 e 2. E me deu também um ângulo. Vou chamar de alfa. Alfa é igual a 60 graus. Tá? É só um carinho que eu tenho com o ângulo. Qual é a fórmula para calcular a equação? Ioiô, mi, xoxô. Escrevi a equação. Eu vou começar pelo ângulo, porque esse 60 aqui me tira, sabe? Me dá aquele comichão, assim, de olhar para o ângulo e falar, cara, isso está diferente, isso não está legal. Deixa eu resolver ele primeiro.
qual é a tangente de 60 graus? Aí você tem que lembrar lá da musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Quero ver geral pirar. Raiz de 3 sobre 3. E o quê? 1 raiz de 3. Olha aí, raiz de 3. Lembrei. Beleza? Tangente de 60 graus, raiz de 3. Portanto, no lugar do M, eu coloco raiz de 3. Simples assim. Troquei tangente do ângulo. No lugar do y0, eu ponho 2, que é o valor que está lá em cima. No lugar do x0, eu ponho 6, que é o valor que está lá em cima. Acabei o cálculo. É só isso. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer multiplicar, distributiva, passar para um lado para o outro, mas acabou, não tem mais nada que fazer aqui de cálculo. Simplesmente eu poderia simplificar a minha equação, mas a equação já está pronta. É só isso. Acabou. Simplesmente substituir. Simples assim. Fácil, fácil. Beleza? Pessoal, eu acho que eu terminei. Falei pra caramba hoje, fala a verdade. Caraca, eu falei que acabei. O Simão já partiu no capinado. Tudo bem com vocês? Conseguiram pegar um pouquinho? Eu espero que a primeira parte da aula vocês não se esqueçam. Tenham a estratégia na hora da prova. Isso é importantíssimo para que você consiga uma nota legal. Entenda como funciona o TRI. Quero mesmo que vocês pensem nisso na hora da avaliação do Enem. Beleza? Perguntas? Sugestões? Reclamações? Tranquilos, Estela Faria. Pessoal, então, por hoje, somente. Fiquem com Deus, um super beijo no coração, excelente noite, que amanhã tem mais aula de matemática e o bicho vai pegar. Tchau, tchau, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.